Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro aqui no nosso canal Alguma Dúvida. Eu sou Guilherme Madeira e junto com Gustavo Junqueira e Patrícia Vanzolini, nós apresentamos aqui esse canal. Para mais conteúdos, não se esqueça, nós estamos também em outras redes sociais. No meu caso, eu tenho o Instagram, que é o @madeira10, tenho o Twitter também, que é o @madeira10, e tem um canal no Telegram, que é o arroba não, é o Professor Madeira, tá bom? Lembre-se que essa divulgação que nós fazemos é totalmente gratuita, tá bem? Amigos, o tema de hoje é um tema que muitas vezes a pessoa chega no oral sem ter o básico. É verdade, quando a gente chega no oral, pessoa que está prestando concurso, ou quando a gente vai para a segunda fase da OAB, ou mesmo na prática cotidiana, a gente tem algumas deficiências que a gente traz de base. Eu mesmo tenho estudado muito esse ano e notei como eu trazia algumas deficiências de base e tentei sanar essas deficiências. Uma dessas deficiências é sobre o tema ação penal. Olha lá, isso daqui você sabe, as modalidades de ação penal. Nós temos ação penal pública e ação penal privada. Já começa daí. Esse nome, ele é meio equivocado. É verdade. Por que é que esse nome é equivocado? Porque, amigos, o fato é que toda ação penal é pública. O que muda é a natureza jurídica da legitimidade. Então, nós podemos ter uma ação penal de iniciativa pública e outra de iniciativa privada. É que a prática acabou tornando mais fácil falar ação penal pública, ação penal privada. Toda ação penal é pública. O que muda é a iniciativa. Tudo bem? Então nós temos. Eu vou falar como todo mundo fala: ação penal pública e ação penal privada. Então o que nós temos? Ação penal pública, que pode ser incondicionada ou condicionada. Ação penal pública incondicionada ou condicionada. E ela pode ser condicionada à representação ou à requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? E nós temos também a ação penal privada. Agora, uma coisa que eu noto que o pessoal traz alguma deficiência de base. Qual é o critério de escolha do legislador? Por que é que o legislador torna alguns crimes de ação penal pública incondicionada e outros de ação penal pública condicionada? A sua primeira resposta é pensar no bem jurídico tutelado. É uma boa resposta, mas eu acho que hoje está muito claro que essa resposta ela não satisfaz mais de maneira adequada todo o problema. Eu vou explicar melhor. Vejam, vamos pegar um crime que é gravíssimo, que é o caso dos crimes contra a dignidade sexual. Crimes contra a dignidade sexual são absolutamente graves, absolutamente graves. Agora, amigos, esses crimes contra a dignidade sexual, você sabia que lá atrás ele era de ação penal privada? Depois, este crime passou a ser de ação penal pública condicionada. Depois, hoje, esse crime é de ação penal pública incondicionada. O bem jurídico sempre foi o mesmo, né? Sempre foi o mesmo, a dignidade sexual. O que mudou? A visão da sociedade sobre ele. Então não é exato dizer que o que define, o que define é o bem jurídico. É, mas é mais do que o bem jurídico. É a visão que a sociedade tem sobre esse bem jurídico. Eu vou ser muito sincero com vocês, mesmo nesses casos envolvendo dignidade sexual, particularmente eu acho que o crime deveria continuar sendo de ação penal pública condicionada. Eu já discuti isso em um canal do YouTube que eu tenho, só meu, procure lá,
professor Guilherme Madeira. Isso é papo para aquele canal, não para esse. Para esse, eu quero te falar ainda, então quero que você tenha claro o que define. O que vai definir é simplesmente a questão do bem jurídico e como a sociedade vê. Agora, posso te mostrar uma coisa? Uma evolução? Evolução no sentido temporal, não tenho juízo de valor sobre o que é melhor, mas no sentido temporal. O estelionato era de ação penal pública incondicionada. Agora, o estelionato é de ação penal pública condicionada. Quer apostar uma bala comigo que vai diminuir o número de estelionatos? E por quê? Porque as pessoas não vão atrás, não vão fazer representação, as pessoas não vão querer dar continuidade a isso. Então, é um crime que a mudança de ação penal não é que ele passou a ocorrer menos, os atos continuarão a ocorrer. O que vai ocorrer menos é a vontade das pessoas de darem andamento a isso. Eu separei ainda 2 ou 3 questões para vocês. A primeira delas envolve o princípio da obrigatoriedade ou legalidade da ação penal pública. Princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Amigos, legalidade e obrigatoriedade são sinônimos. O que é isso? Presentes os requisitos legais, o MP tem o dever de oferecer denúncia. Se estão presentes os requisitos legais, o Ministério Público tem o dever de oferecer denúncia. Tá claro? Essa é a ideia de obrigatoriedade ou legalidade. Presentes os requisitos legais, o MP tem o dever de oferecer denúncia. Hoje, você não pode errar mais uma questão que te fazem sobre isso, que é saber se existem atenuações. Amigos, temos. Aliás, nós temos cada vez mais atenuações. Composição civil, transação penal, ANPP, parcelamento de crédito tributário e enunciados do MP em sede de arquivamento do inquérito policial. Tudo isso demonstra que o princípio da obrigatoriedade não é um princípio com incidência absoluta. O princípio da obrigatoriedade da ação penal tem atenuações. Essas atenuações são composição civil, transação penal, acordo de não persecução penal, parcelamento do crédito tributário e enunciados do Ministério Público em sede de arquivamento. Tudo bem? Agora, pessoal, existe ainda, e aí eu quero ir para o outro oposto, o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Atenção! Quando se tratar de ação penal privada, vale o princípio da indivisibilidade. O que significa este princípio da indivisibilidade? Significa o seguinte: o ofendido ele tem o dever de oferecer a denúncia contra todos. O ofendido tem o dever de oferecer a denúncia contra todos. Ou o que eu escrevi aqui do lado, a exclusão voluntária de um dos autores do crime gera renúncia em relação a este, extensível aos demais. Vamos imaginar que 4 pessoas me ofendam. O Madeira é fedido, o Madeira é um cabeçudo. 4 pessoas me ofendem. Eu ofereço a queixa-crime contra 3. Uma dessas pessoas, eu não ofereço a queixa-crime. Eu ofereci a queixa-crime contra 3. Uma delas eu não ofereci. Por quê? Sei lá, porque eu tenho simpatia, porque eu tenho crush, não importa. Eu não ofereci. Sabendo que ela cometeu o crime, mesmo assim eu não ofereci. A exclusão voluntária de um dos autores do crime gera renúncia em relação a este, extensível aos demais. Tudo bem? Todos, contra todos,
deve ser oferecida queixa-crime. Contra todos os autores do crime, deve ser oferecida queixa-crime. Agora um alerta. Contra todos aqueles sobre os quais recaiam indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Tem que ter essas duas coisas: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Sem essas coisas não pode ter queixa-crime. Tudo bem, beleza. Agora, a gente vê às vezes na internet acontecerem algumas coisas e gera um efeito manada. Em alguns casos eu acho até bonito, eu acho solidário, mas não passa disso. Vamos supor que eu tenha dito algo sobre alguém no Twitter, tá? Eu falei, sei lá, falei que o professor Gustavo Junqueira é mais baixo do que eu. O professor Gustavo Junqueira é baixinho. Gustavo fica bravo, me processa, propõe queixa-crime contra mim. Vocês, em minha solidariedade, vocês começam a escrever também. O professor Junqueira é baixinho, o professor Junqueira é baixinho, achando que com isso vocês vão ter, ele vai ter que processar todos vocês. É isso que eu estou perguntando. E no caso dos crimes praticados pela internet, como fica nessa situação nos crimes praticados pela internet? Pensa, você acha que nesse caso o Gustavo vai ser obrigado a processar todos vocês também? Ou não? Não haverá necessidade. Eu tenho um acórdão fresquinho mais ou menos, do STJ sobre esse tema para vocês. Eu quero que vocês pensem. Eu vou jogar o acórdão na tela. Olha o que o STJ decidiu. Não afronta o princípio da indivisibilidade da ação penal privada a ausência de oferecimento de queixa-crime contra todos os internautas que proferiram ofensas contra o querelante, pois não há hipótese de coautoria ou participação nesse caso, e sim existência de delitos autônomos. Olha que legal isso. Então, não há coautoria a justificar a incidência do princípio da indivisibilidade. Não há coautoria. O que existe, amigos, o que existe é um novo crime. E nesse novo crime, eu decido se eu vou te processar ou não. Eu decido se eu vou processar você ou não. Gostou? Eu acho muito, muito, muito interessante esse julgado. É um belo julgado para cair nas provas que vocês forem prestar. Tá bem? E aí, alguma dúvida? Escreva aqui seus comentários, compartilhe o vídeo, nos siga nas redes sociais. A gente quer muito continuar divulgando isso e atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Acho que isso é algo que a gente está na nossa veia, no nosso DNA, né? Como professores, a gente divulgar, a gente passar esse conteúdo todo para vocês. E só pedimos, compartilhem com as pessoas, nos sigam nas redes sociais, tá bom? Eu sou @madeira10 lá no Instagram. Amigos, muito, muito, muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!